O caminhão a diesel que você conhece está com os dias contados. Até 2030, a China quer que 40% de todos os novos caminhões pesados sejam totalmente elétricos. Mas por que esta pressa global para eletrificar o transporte pesado? E como é que a China, a União Europeia e os Estados Unidos estão a competir nesta corrida multibilionária? Fique comigo nos próximos minutos, porque esta revolução vai mudar tudo o que sabemos sobre logística mundial. Vamos aos factos. Os caminhões pesados a diesel ainda dominam completamente o setor de logística global. E o problema é duplo. Primeiro, são responsáveis por uma fatia enorme das emissões de partículas finas PM2.5 e óxidos de azoto, os verdadeiros vilões da qualidade do ar nas megacidades. Segundo, criam uma dependência estratégica perigosa do petróleo importado. A China, que concentra a maior frota de veículos pesados do mundo, enfrenta um dilema urgente. Como manter as suas cadeias de abastecimento a funcionar sem asfixiar as suas cidades? A resposta não é apenas ambiental, é uma questão de sobrevivência pública e soberania energética. E é aqui que a eletrificação deixa de ser uma opção para se tornar uma necessidade estratégica inadiável. Mas como fazer esta transição acontecer na prática? A resposta está num apoio governamental massivo. O governo chinês delineou um pacote robusto e inovador. Primeiro, apoio fiscal e financeiro direto para a compra de veículos e construção de infraestrutura. Segundo, modelos de negócio revolucionários. A separação entre veículo e bateria, onde compra o caminhão e aluga a bateria, reduz drasticamente o custo inicial. É o mesmo modelo que revolucionou os carros elétricos, agora aplicado ao transporte pesado. Terceiro, expansão focada em setores estratégicos, logística urbana, mineração e portos, onde as rotas são previsíveis. Há ainda um pormenor crucial: um sistema completo de rastreabilidade do ciclo de vida das baterias, garantindo segurança e sustentabilidade do início ao fim. A mensagem é clara. O governo não está apenas a estabelecer metas, está a criar as fundações para que elas sejam alcançadas. A China não está sozinha nesta corrida. Estamos a testemunhar uma verdadeira batalha global pela liderança do transporte pesado sustentável. A União Europeia adotou uma abordagem diferente. Em vez de percentagem de vendas, estabeleceu reduções obrigatórias de emissões de CO2. Até 2030, os novos caminhões devem reduzir as emissões em 45% comparado a 2019. Em 2035, a meta salta para 65%. E em 2040, 90% de redução. Já os Estados Unidos têm como alvo 30% das vendas de caminhões médios e pesados zero emissões até 2030. O diferencial americano? Investimentos massivos através do Inflation Reduction Act e da Infrastructure Law, com o objetivo de criar corredores nacionais de frete sem emissões. Cada região tem a sua estratégia. A China foca-se na participação de mercado. A União Europeia aposta na regulamentação vinculativa. Os EUA combinam metas de vendas com investimentos federais sem precedentes. Mas todas convergem num ponto: a eletrificação do transporte pesado é irreversível. E por que é que isto importa para o resto do mundo? Países como o Brasil, Índia e Indonésia enfrentam o mesmo dilema. Como expandir as suas frotas logísticas sem repetir os erros poluentes das nações desenvolvidas? A eletrificação de caminhões pesados representa um atalho crítico. Estas economias emergentes podem saltar etapas, evitando décadas de dependência de combustíveis fósseis. Mas vai além do aspecto ambiental. É uma questão de justiça social e saúde pública. Reduzir o fumo do diesel em áreas densamente povoadas significa salvar vidas. Significa reduzir custos de saúde, aumentar a produtividade e criar empregos qualificados numa nova indústria verde. A transição para caminhões elétricos não é apenas uma solução tecnológica. É um imperativo econômico e climático. A lição mais importante é esta: nenhum destes planos sairia do papel sem o envolvimento ativo dos governos. Subsídios não são gastos, são investimentos estratégicos. A China provou que quando o governo, a indústria e as infraestruturas se alinham, a mudança acontece rápido.
Para os países emergentes, a mensagem é clara. Esperar que o mercado resolva tudo sozinho é esperar demais. O futuro do transporte pesado está a ser traçado agora. A pergunta é: quem vai liderar esta revolução? Se quer entender mais sobre o futuro da mobilidade sustentável, inscreva-se no canal, deixe o seu gosto e partilhe este vídeo. A revolução elétrica dos caminhões está apenas a começar e você precisa de estar por dentro.